tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde, minha gente. Hoje são 18 de agosto do ano de 2022. Estamos através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em recursos humanos. Boa tarde, vamos juntos aqui nesta aula de quinta-feira até às 18 horas e 20 minutos com a disciplina de ética organizacional e profissional. Ok, minha gente? E, de acordo com o nosso plano de aula, nós vamos tratar hoje sobre como avaliar bem e ser avaliado, né? Vamos falar sobre passos do feedback e como pacificar gerações, ok? E a gente vai trabalhar durante a aula de hoje, né, o feedback como uma importante ferramenta do ponto de vista da aplicação organizacional, ok? Isso serve para escolas, serve para empresas independente do segmento, seja empresas agropecuárias, prestação de serviços, comércio ou para o setor industrial, ok? O foco da aula de hoje é feedback. Vamos dar uma aprofundada nessa ferramenta, né, que tem um papel tão importante dentro das organizações, ok? Boa tarde do Santos Campelo, boa tarde Leidiane Lima, lá da turma de São José do Piauí. Câmbio. Eu tô olhando aqui pelo IPTV e vejo aqui os polos conectados conosco: Alto Longar, Beneditinos, Colônia do Gurgueia, Juazeiro do Piauí, Lagoa do Sítio, Novo Santo Antônio, São Julião, Seduquipi, São José do Piauí, Sussuapara. Estamos sendo acompanhados aqui pela Juscelene Lima, da equipe da Seduc, da parte pedagógica. Boa tarde, Flávia Vieira. Câmbio, beleza? E aqui pelo chat do IPTV, tô vendo aqui, Sussuapara já deu boa tarde, Alto Longar, Lagoa do Sítio. Beleza, minha gente? Estamos juntos, vamos até às 18 horas e 20 minutos. Deixa eu ver aqui, dia 18 de agosto é dia de quê? Só um minutinho, enquanto eu estou consultando aqui a minha pesca. Pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba. O povo me vê aqui, estou procurando aqui a minha fonte, né? Tá aqui. Hoje é dia do estagiário, 18 de agosto, olha só. Talvez o 18 de agosto, talvez seja a primeira forma de contato vocês com o mundo do trabalho, talvez seja trabalhando como estagiários, já que serão futuros técnicos em recursos humanos, ok? Dia do estagiário, dia da penitência, olha só. Hoje também é dia da poesia ruim, sacam só? Ou seja, todo mundo pode ser poeta. E se não for bom, ainda assim você vai ter um dia no calendário. 18 de agosto é o dia da poesia ruim. Sacaram? Tudo bem, minha gente? Dia da Revolução Cultural, do Campo Lindo, são esses os dias aí. Mas eu acho que o mais interessante aqui é o dia da poesia ruim. Olha só que coisa. Aí tem uma frase do dia aqui: as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Essa frase foi cunhada por Victor Hugo. Beleza, muito bem. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba. Boa tarde, Fabiana Rodrigues. A Fabiana fala lá da unidade escolar Araújo Luz, em Picos. Boa tarde, Fabiana. Luzivan, boa tarde. Câmbio. Vamos adiante.
Eu sou o professor Fernando Galvão, da disciplina de Ética Organizacional e Profissional para o curso técnico em Recursos Humanos. Vamos, o objetivo de aprendizagem, aplicar feedbacks no ambiente de trabalho é o assunto, é a nossa ordem do dia, é o que a gente vai trabalhar nesta nossa tarde de quinta-feira, 18 de agosto, dia da poesia ruim, ok? Bem, vamos lá, vamos adiante. Minha gente, os estudos sobre os relacionamentos humanos dentro das organizações, eles têm apontado para transformações na comunicação entre as pessoas, né, diante das mais diversas situações. Deixa eu marcar com marca-texto aqui, deixa eu botar o azulzinho claro, né? Estão ocorrendo transformações na comunicação entre as pessoas, né? Isso tem acontecido num cenário extremamente veloz. Essas transformações são rápidas e profundas, diante das mais diversas situações. Querem um exemplo? Né? Olhem aqui, uma parte das comunicações entre os namorados ocorrem pelo WhatsApp, por exemplo. Né? Olhem os grupos de família no WhatsApp, certo? Olhem as pessoas interagindo pelo Instagram ou pelo Facebook, né? Antigamente havia uma ponte de comunicação que era a ligação telefônica. Você ligava e você recebia ligações. Hoje, praticamente, é muito pouco. As pessoas interagem muito mais através das redes sociais, mensagens de texto, mensagens de áudio, ou envios de fotos, de vídeo, ou de ligação, né, diretamente do aplicativo de mensagens, né, sem nenhum custo adicional, só aproveitando a conexão de internet. Isso eu estou falando, pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba. Isso eu estou falando nas relações nossas entre as pessoas. Mas olhem que essa coisa também tem um peso muito grande dentro das organizações, dentro das empresas, essas modificações aí na forma de se comunicar. Olhem, por exemplo, as reuniões de trabalho, muitas podem acontecer, né, usando plataformas tipo Zoom, tipo Google Meets, né, tipo o Skype, né, onde você pode fazer chamadas de vídeo para as pessoas compartilhando telas e compartilhando arquivos. É uma coisa muito interessante. Tem um desenho muito antigo chamado os Jacksons. Esses Jacksons aí eram uma família do futuro. Isso quando eu era criança, década de 80, por exemplo, né? 86, 87, o comecinho dos anos 90. E lá no Jacksons, essa família do futuro, já havia as ligações, elas já eram chamadas de vídeo. E naquele tempo era impensável, naquele tempo nem tinha celular. Naquele tempo ainda era, quando você tinha um telefone em casa, né? Nem tinha celular. E os Jacksons, já no desenho lá, as pessoas já falavam com as outras através de chamada de vídeo. E vejam que alguns anos atrás a tecnologia vai e possibilita que agora a gente, pelo telefone, possa estar fazendo chamadas de vídeos com as pessoas, sacam? Então, isso vai revolucionando tudo. E agora, dentro das empresas também ocorre a mesma coisa. E com a pandemia, a exigência se tornou maior, né? As pessoas estarem conectadas, né? Temos um cenário de muita velocidade, muito volume, muita variedade nas informações e nos dados que giram no nosso entorno. As coisas estão mais rápidas, né? Estão mais voláteis.
E isso nos exige uma velocidade que está para além da nossa capacidade de processar. Não sei se vocês já perceberam isso. Olhem o tanto de conteúdos para estudar que vocês têm que dar conta e olhem para o tempo, né? Isso é um desafio, mas esse desafio e essa responsabilidade precisa ser topada por vocês. Então, por isso exige planejamento, não é, da parte de vocês enquanto estudantes profissionais. Do mesmo jeito que para quem trabalha, a gente tem cada vez mais coisas para fazer, prazos mais curtos e a gente precisa dar conta do mesmo jeito, ok? Então, são esses os pontos que merecem destaque quando a gente vai falar de transformação nas comunicações. Percebam que hoje os consumidores conseguem ter acesso ao conhecimento, não é, muito maior de mercado sobre que produtos estão disponíveis, onde estão sendo vendidos e a que preços. Você pode, inclusive, comprar produtos não necessariamente próximos a você do ponto de vista geográfico, mas pode comprar, né, de lugares muito mais distantes. E aí os avanços na tecnologia e na logística permitem isso. Você compre à distância e receba o produto em casa. Por exemplo, ainda falando dessas transformações na comunicação, elas impactam no mercado de consumo, mas elas também têm um forte impacto nas empresas, eu já falei, porque permite uma maior conexão entre as áreas da empresa. A empresa pode, inclusive, ter uma matriz aqui, uma filial fora ou em outro estado, ou uma outra filial no exterior, e a comunicação pode se dar ali em tempo real, não é? Inclusive com contato visual, entendem? Então, hoje tem empresas que a sede da empresa fica nos Estados Unidos, a produção é lá na China. A gente vai ver aí que algumas negociações ocorrem em Londres, e que a área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos fica lá na Áustria, e eu estou falando da mesma empresa. Só que os setores ficam em lugares diferentes e a tecnologia logística permite que assim seja. Então, esse é um poderoso impacto que as comunicações sofreram dentro das empresas. Vale ressaltar, a gente vem de uma pandemia que afetou duramente a China, que é grande abastecedora do mundo em termos de suprimentos. Muita coisa é produzida na China e ela é logisticamente distribuída para várias economias pelo mundo. E quando a China fecha, desabastece o mundo. Então, muita coisa está sendo revista nesse sentido, para reduzir as empresas, sendo obrigadas a reduzirem a sua dependência da China enquanto um grande ponto, não é, de produção de, vamos dizer assim, produção de, está me faltando aqui a palavra agora, me faltou, de suprimentos para as cadeias logísticas. Ok, minha gente, tudo bem? Por exemplo, se na China dá uma parada por conta do coronavírus, afetou a produção de peças, que vai deixar de abastecer as montadoras de carro, que vão ter encomendas e não vão conseguir atender essas encomendas. Sacam isso, minha gente? Então, olhem as comunicações como elas se dão. E um outro ponto importante, também, meus queridos e queridas daqui dos recursos humanos, a gente também tem essa coisa de investimentos. Eu estou falando de capital. O capital, ele também hoje migra muito rapidamente de um lado para o outro através da tecnologia de plataformas financeiras, ok? Então percebam, tudo isso entra debaixo do guarda-chuva dos avanços nas comunicações. Mudaram o mundo, né? E a gente está numa curva de aprendizagem, porque nem lidar com isso direito estamos conseguindo, entendem? Olhem o fluxo de fake news, né? De informações que podem levar quem não tem um profundo conhecimento
a tomar uma decisão equivocada, ok? E tudo isso pode gerar prejuízos. Tá bom? Isnaba, pode botar o slide todo aí na tela. Então, eu estou falando dessas transformações na comunicação, né, entre as pessoas nas mais diversas situações, e aí eu destaco aqui em amarelo. O surgimento da internet trouxe mudanças no comportamento entre as gerações, trouxe mais debates entre as pessoas, e isso aqui tem acontecido principalmente na arena, esses debates entre as pessoas, principalmente na arena política, ok? Mas também diferentes formas de interação. E detalhe, interações numa velocidade maior do que a capacidade das pessoas de compreensão do que está acontecendo. Isso aqui merece ser destacado. Opa, boa tarde, boa tarde. O povo do canal Seduc Pi05 é a galera de Canavieira. Boa tarde, minha gente de Canavieira, conectados aqui conosco nesta aula de ética organizacional e profissional para o curso técnico em recursos humanos. Minha gente, qualquer dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para manifestar aí, né, dúvidas, exemplos, observações pelo chat, tanto do IPTV como do Instagram, do YouTube. Tá bom, minha gente? Câmbio, mestres presenciais, podem ir dizendo os nomes de vocês aí pelo chat e dos alunos, e eu vou aqui ao longo da transmissão também compartilhando. Ficou claro isso aqui? Esse slide, ele toca principalmente nas profundas transformações que houveram neste elemento chamado comunicação e os impactos disso na vida em sociedade. Vamos aqui adiante. Os ambientes organizacionais, não é? Quando eu falo de ambientes organizacionais aqui, minha gente, eu estou me referindo a empresas, né? Deixa eu botar aqui. Empresas, eu estou falando aqui de governos, eu estou falando aqui de terceiro setor. Por que eu estou dizendo terceiro setor? Porque aqui já junta ONGs, fundações, cooperativas, associações, ou seja, quem opera sem fins lucrativos. Então, os ambientes organizacionais, minha gente, ficaram mais dinâmicos, eles ficaram mais interativos e, óbvio, eles exigem habilidades que antes elas não eram necessárias. O cenário mudou, então ele tem novas exigências também. Herbert Medeiros presente na sala de Canavieira, beleza, Herbert? Câmbio. Fique à vontade para participar e interagir pelo chat, Herbert. Então, o foco mais forte, ele já foi nas habilidades técnicas. O foco mais forte já foi no desenvolvimento ou nas habilidades técnicas a serem, por exemplo, priorizadas. Atualmente, deixa eu botar o marca-texto azulzinho. Atualmente, as habilidades comportamentais, elas têm um peso maior, né, do que as habilidades técnicas, né, ok? Nos dias de hoje. Sacam? A gente até tem falado isso ao longo das aulas, né? É a inteligência, é a maturidade socioemocional que a gente precisa ter para lidar com as coisas. É ter a empatia, é ter a resiliência, sacam? É a gente controlar as nossas emoções. Todo mundo pode ter a emoção da ambição, mas aí a gente precisa controlar essa ambição com inteligência emocional, controlar a nossa vaidade,
controlar os nossos medos, controlar e de forma que a gente consiga, né, estar dando conta das nossas responsabilidades nos ambientes de trabalho. Ok, minha gente? Então, as habilidades técnicas continuam importantes, mas hoje, né, tem um peso maior as habilidades comportamentais. Literalmente, isso passa por saber trabalhar em equipe, né, saber lidar com situações estressantes, são esses dois tipos de habilidades, por exemplo. Ok? E aí percebam, meus caros futuros técnicos em recursos humanos, deixa eu botar aqui de roxinho, os processos de seleção, promoção e demissão olham cada vez mais com atenção para as características comportamentais, ok? Elas ganham o status aí de protagonistas nos dias de hoje. Você contrata, né, por habilidades técnicas e por vezes demite por falta de maturidade comportamental. Uma coisa fundamental nesse sentido, volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Uma coisa importante nesse sentido é o autoconhecimento, porque percebam, se eu me autoconheço, eu sei exatamente quais são os meus pontos fortes, né? Eu sei exatamente quais são os meus pontos fracos, que eu preciso transformar em pontos de melhoria, ok? Eu sei exatamente quando uma tarefa me é passada e eu tenho uma noção, opa, essa tarefa está para além das minhas possibilidades. Se eu for, eu me queimarei, sacam? Então, é importante este autoconhecimento, porque isso envolve uma inteligência intraemocional e acaba que qualificando as minhas relações interpessoais, ok? O intrapessoal é eu comigo, o interpessoal sou eu com o outro. Então, uma coisa precisa transbordar na outra, entendem? Por isso que esse exercício de autoconhecimento, ele é tão importante, porque às vezes as oportunidades chegam e quando a gente não tem autoconhecimento, a gente não tem filtro, a gente quer topar todas as paradas, o detalhe é que nem toda parada serve pra gente. E aí você entra, de repente, em projetos que não estão alinhados com a sua expertise, com os seus propósitos de vida, com as suas habilidades, e a pessoa acaba se expondo muito ao erro, à falha, né? E não tem problema nenhum isso, desde que a gente tenha a maturidade também de transformar isso em aprendizagem. Ok, minha gente. Tudo bem? Povo de Alto Longá, Beneditinos, Colônia do Piauí, Juazeiro, povo de Lagoa do Sítio, Novo Santo Antônio, São Julião, Canavieira, São José do Piauí e Sussuapara, nos acompanhando aqui nesta tarde de quinta-feira, 18 de agosto do ano de 2022. Beleza? Isnaba, por favor, pode botar o slide todo aí na tela. Leidiane Lima, boa tarde. Vamos adiante. Diante de tantas mudanças, minha gente, aí entra esse contexto. Eu estou aqui falando de mudança, porque esse mundo que a gente vive, ele era previsível. Volta aqui para mim, Isnaba. Esse mundo de agora, ele já foi previsível. Agora ele é um mundo imprevisível. Ele já foi um mundo estático. Ele agora é um mundo muito mais dinâmico. A gente antes tinha mais certezas. Hoje a gente está contaminado de incertezas. É nesse ambiente, não é? Esse ambiente nublado, cheio de névoa, que a gente ele acaba nos gerando situações de muito estresse, porque independente do cenário, a gente tem que continuar tomando decisão. Antes era mais fácil, hoje está ficando mais difícil tomar decisões, entendem?
Então, diante de todas essas transformações, pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor? Diante de todas essas mudanças, o feedback, ele se torna aqui o feedback se torna aqui uma importante ferramenta. Tá? Só um minuto. Deixa eu cobrir mais um pouquinho aqui. Muito bem. O feedback se torna uma importante ferramenta para gestores e para os colaboradores também. Ok? Ou seja, é uma ferramenta que tem um grande poder um grande impacto no ambiente de trabalho. Porque, vejam, se beneficiam de um feedback tanto os gestores como os colaboradores, ok? Que tenham diferentes perfis profissionais nas suas interações. Sejam eles, por exemplo, mais intuitivos ou racionais, sejam eles mais lógicos, sejam eles mais julgadores, ou independente do perfil profissional, né? As pessoas vão estar interagindo no mesmo ambiente e o feedback ele é importante para fazer esse meio de campo aí, ok? A palavra feedback, ela tem várias traduções, mas se a gente for atrás de todas, a gente vai ver que tem um padrão. Feedback, ele sempre vai estar se relacionando com um fluxo de informações. Essa aqui é uma primeira pista que nos ajuda, que se a gente seguir, vai nos ajudar a entender o que de fato significa o feedback, ok? Fluxos de informações. E aí, deixa eu fechar a linha de raciocínio, que exerce um tipo de influência. Olha só, isso aqui é uma pista sobre o que seja esse nomezinho em inglês chamado feedback. Né? Para vocês que são da área de recursos humanos, né, esse vai ser um nome, um termo que vai ser muito comum. Você vai receber feedbacks ao longo da sua vida profissional ou você vai ter que aplicar feedbacks. Você vai ter que dar feedbacks para os outros. O detalhe é que pode ser, e a gente vai ver durante a aula de hoje, esses feedbacks, vocês podem saber dar feedbacks ou não. A ideia é que a gente saia da aula sabendo as noções para que se use de forma efetiva, mas vocês podem receber feedbacks desastrosos, né, de outras pessoas. A gente vai estar falando sobre todas essas situações na aula de hoje. Independente disso, nós estaremos no ambiente de trabalho e a gente precisa filtrar e ter maturidade para lidar com isso. Ok? Tudo bem? No ambiente corporativo, ou seja, no ambiente de uma escola, no ambiente de um comércio, de uma fábrica, no ambiente de um escritório de prestação de serviços, o feedback é a informação capaz de gerar um impacto a uma conduta ou situação sobre outra pessoa. Você tem uma tarefa lhe é passada. Essa tarefa tem um objetivo, essa tarefa tem uma meta e você, para atingir essa meta, precisa usar uma determinada estratégia, certo? Por estratégia, entendam essa mobilização de recursos. Pode ser recursos financeiros, humanos e materiais. Sendo assim, vejam só, e aí você vai executar uma tarefa. A questão é, essa execução, ela atingiu o objetivo ou não? E isso já é um fato
que é gerador de um feedback. É necessário que você receba um feedback, que você receba um fluxo de informações que vá ou lhe estimular, vai identificar que você executou muito bem a tarefa, que você está na rota certa e que você deve continuar nela, ou um feedback que vá mostrar para você que a forma executada não foi adequada, que é preciso fazer ajustes nessa rota para que ela possa gerar os resultados esperados. Então, o feedback corporativo é isso, é essa informação capaz de gerar um impacto a uma conduta, a uma situação de uma pessoa. Percebam, quando um pai, quando um filho comete um erro e o pai vai intervir, e vejam, como quando na intervenção do pai, o que é que vai acontecer? Vai ser feito vai ocorrer um fluxo de informações e essa informação ela é capaz de gerar um impacto sobre a conduta do filho ou não. Pode ser que o filho compreenda e volte para a rota correta ou que ele se aprofunde na rota equivocada, né? Ou seja, eu estou falando de um feedback, né? Entre pais e filhos. Por que não filhos darem feedbacks aos pais? Sacam? No sentido de orientá-los quando eles não estão muito ligados no que realmente é importante e pode acontecer. Então, vejam, mas isso também pode acontecer dentro da escola, no grupo de amigos, onde um vai dar um feedback para o outro, um vai passar uma informação capaz de gerar um impacto na conduta do colega. Isso pode acontecer na igreja que vocês frequentem, isso pode acontecer, sacam? O feedback, a gente precisa parar para olhar e perceber bem as situações onde ele de fato pode ser aplicado da melhor forma possível e fazer com que as coisas melhorem, não é? A ideia é a busca da melhoria contínua. Quando um cliente, por exemplo, ele vai reclamar, não é, de um produto ou do atendimento de um serviço, por exemplo, aquilo ali é uma informação que pode ser capaz, pode, não é certeza absoluta, mas ele pode ser capaz de gerar um impacto na conduta da empresa no atendimento futuro. Aí pode ser que a empresa corrija a rota e atenda às necessidades do cliente, ou não, também pode acontecer isso, de a empresa não se sensibilizar, não estar aberta para isso, e continua a fazer sempre as mesmas coisas, né? Atendendo de forma inadequada os seus clientes. Então, vejam, o feedback entendamos de uma forma bastante ampla e a gente vai tentar qualificar o máximo possível a discussão, ou seja, a gente enxergar o feedback como uma ferramenta muito importante para as nossas relações, não só no ambiente de trabalho. Volta aqui para mim, Isnaba. Tem uma questão que merece destaque. Eu ganhei um livro de presente assim que o Arthur, meu filho, nasceu. O nome do livro era Bilhete ao Pai. E nesse livro tem uma passagem que ficou assim muito bem gravada na minha memória. Nunca esqueci. Ela fala assim no começo do livro: existem 3 termos que eles são tratados como sinônimos, mas eles são completamente, são diferentes. É dizer, falar e dialogar. Parece que são a mesma coisa. E aí lá no livro, ele é diferente. Eles são diferentes, vejam. O dizer é um recado rápido. Quando eu peço assim: Isnaba, por favor, bote o slide todo aí na tela. Não precisa botar, Isma. Quando eu digo assim, bota o slide todo na tela. Ou, por favor, Isnaba. Ou quando ele diz assim, professor, faste um pouco mais o microfone aqui da sua boca ou da sua barba. Ou quando... isso é dizer. Entendem?
Isso é dizer. Professor, volte um pouco mais para... Ó, eu estou bem aqui, vou adiante, sair do enquadramento da câmera. Olha aqui, a câmera está cortando minha cabeça. Aí o Guisenberg chega e diz assim, professor, faste um pouco mais para trás. Aí eu venho para trás, ó. O que o Isnab acabou de me dizer foi uma informação rápida. Ele me disse algo. Professor, faste um pouco mais para você ficar enquadrado na câmera. Sacam? Isso é dizer. Por favor, vai buscar ali um copo de água para mim. Por favor, me preste sua caneta. Isso é dizer. Sacam? E o dizer é uma comunicação unilateral, é só de um lado para o outro. É simples, não precisa de grande... Não precisa de grande... de maiores... sei, maiores arranjos. Não, é uma comunicação simples. Simples, rápida. Agora, quando dizer não é bem ouvido, pode ter ruído de comunicação também, né? Sem problema, isso pode acontecer também. Agora, falar é mais do que dizer. Falar continua sendo unilateral de um lado para o outro. Um lado é ativo, o outro é passivo. E no falar, aí ele exige um maior esforço de quem vai falar, do emissor, né? Essa fala pode ser mais rebuscada, pode ser mais trabalhada. Essa fala pode ser, inclusive, uma mentira, entendem? Então, você vai ter uma fala e a fala é unilateral, não é? É só daqui para aí, sacam? Não tem participação, não tem interação. É um emissor e um receptor. Ponto. Isso é uma fala. Pode ser mais esticada, pode ser mais prolongada, ok? E é uma comunicação da mesma forma, mas é mais profunda do que um dizer. Agora, o terceiro termo é o dialogar, que é diferente de dizer, que é diferente de falar. O dialogar, percebam, ele tem uma outra dimensão. Ele envolve a ida e a volta. Eu passo a aula toda provocando vocês para um diálogo, né? Eu falo daqui e provoco para que vocês me enviem observações, dúvidas e exemplos daí. Ou seja, a comunicação sai daqui para aí e eu os provoco para sair daí para cá. Entendem? Eu sempre mantenho a via aberta, não é? Essa via de mão dupla, vamos dizer assim. E o dialogar, ele é mais complexo do que o dizer e do que o falar. Porque no dialogar exige participação. E nem sempre a participação ela vai ser pacífica. Ela pode ser uma participação, inclusive, de confronto, de oposição. Isso exige maturidade comportamental de ambas as partes que estão dentro desse diálogo. E isso tem faltado tanto, minha gente, nos dias de hoje no Brasil. Tem faltado muito. Estamos muito carentes de diálogos qualificados, onde as pessoas consigam ter ou travar, né, diálogos mesmo com pensamentos divergentes, não é? Pensamentos diferentes, mas que as pessoas consigam se manter num plano de diálogo elevado, né? Sem ataques pessoais, sem desqualificação à pessoa, né? E diálogos que enriqueçam as duas partes. Isso é que é importante. Entendem? Então é isso. Eu tava aqui no intervalo, né, na hora do cafezinho, das 4 às 4h20. A gente estava ali no refeitório conversando um pouco sobre isso. E estava eu, o professor Luiz Romero, da literatura, e o professor Técio Câmara, da biologia. E lá a gente conversando, eu estava brincando com eles, dizendo assim, mestres, a gente tem organizações, estávamos falando disso, tem organizações que a comunicação ela ocorre de forma hierarquizada. Por exemplo, não tem
necessariamente o diálogo, é a hierarquia falando de cima e as outras instâncias da organização acatando a fala da gestão. De forma hierarquizada, a gestão fala e as outras estruturas da empresa, elas assimilam aquela fala da gestão, né? Isso é uma comunicação com base na hierarquia. Mas tem outras organizações que o fluxo de informação ele não vai pela via da hierarquia, ele vai pela via da argumentação. A princípio, deveria vencer a melhor, num debate, num diálogo, deveria vencer o melhor argumento. Olha, a melhor forma de conduzir esse processo é assim, assim e assado. Vamos imaginar que haja um diálogo entre como é que eu vou fazer a minha produção. Ela vai ser através de um processo industrial de larga escala, ou eu vou optar por um processo produtivo artesanal. Aí essas duas visões, elas vão dialogar, sacam? Elas vão dialogar, cada uma com seus pontos de argumentação, deveria vencer a melhor dentro de um determinado contexto. O detalhe é que hoje em dia os debates eles estão muito contaminados de pura emoção. E esses diálogos deveriam ter razão e emoção, deveriam estar temperados com essas duas dimensões, mas eles estão muito temperados apenas com emoção. Quando isso acontece, né, esse ambiente, essa comunicação organizacional baseada no argumento, no melhor argumento, ela não está funcionando. Porque, inclusive, eu estava dizendo para os professores, Romero e Técio, que você pode até ter uma boa argumentação sobre um determinado ponto, mas hoje em dia a ignorância está assim, ó, esfregando o dedo na cara da boa argumentação. Então, essa via ela não está funcionando. Então, tem um outro tipo de comunicação. Eu falei de uma comunicação com base na hierarquia, uma comunicação com base na argumentação e que não está funcionando bem porque a ignorância ela está audaciosa e esfregando o dedo na cara da razão. E uma terceira forma de comunicação é a com base nos fatos. É uma comunicação que, olha, o fato ele é este. É relatado um acontecimento e um fato. A partir disso, nós precisamos tomar uma decisão. E aí? É mais objetiva, né? Ela é mais... Sacam? Então, esses são pontos importantes. E o que eu estou dizendo aqui para vocês, podem ter certeza. Vocês são muito jovens, então vocês tendem a ter uma vida profissional ainda longa e a ser construída. Vocês vão encontrar ambientes de trabalho com essas características que eu estou dizendo aqui para vocês. Sacam isso? Vai acontecer com vocês, vai fazer parte da jornada de vocês, porque faz parte da jornada de todo mundo que está no mercado de trabalho. Tá bom? Só não corre risco disso quem é nem. Quem nem estuda e quem nem trabalha. Aí não corre risco de passar por esse tipo de situação. Tá bom? Beleza? Tudo bem, minha gente? A gente precisa, ó, ter inteligência emocional para estar, para nos movimentarmos ali dentro desses diferentes cenários, ok? Isnabá, por favor, pode botar o slide todo aí na tela, câmbio. Então, é isso. Eu estou falando do feedback e aí vamos seguir adiante aprofundando nessa análise. Minha gente, vejam que aqui no nosso título eu já estou tratando objetivamente de feedback, ok? E aí, um funcionário, minha gente, no ambiente de trabalho, sem feedback, sem esse fluxo de informação, em outros momentos eu cheguei a dizer para vocês,
O feedback é o repasse de informação com fins de aprendizagem. Então, um funcionário no ambiente de trabalho, seja numa escola, bora imaginar que sejam uns serviços gerais dentro da escola, ou o porteiro na escola, ou o professor na escola. Bora imaginar que seja um vendedor recém-contratado numa loja de peças de carro. Vamos imaginar que seja alguém que vai trabalhar na secretaria, né, de uma escola. Vamos imaginar que seja um técnico em recursos humanos trabalhando numa fábrica de quê? Numa fábrica de sabão, vamos imaginar. Percebam, um funcionário sem feedback, ele é como uma folha seca no chão. Uma folha, quando seca, quando ela cai no chão, ela se move de forma aleatória conforme a direção do vento. Sacam? Então, vejam, isso é um funcionário sem feedback. Né? Ele vai estar, né, de forma aleatória. A gente já chegou a tocar nesse ponto em alguns outros momentos, né, em que o funcionário está sem referência. E agora, como é que eu vou fazer? Sacam? Né? Quando você não tem propósito, quando você não tem os valores, quando você não tem metas, quando você não tem estratégias para executar suas tarefas, né? A gente fica perdido. A gente não tem bússola. Sem bússola a gente se perde. Sem um GPS, né, as coisas ficam mais difíceis. Então, olhe o papel do feedback aí. Minha gente, vocês que são da área de recursos humanos, vocês precisam ter essa atenção sempre que um novo funcionário chegar no ambiente que os recursos humanos estarão sobre a gerência de vocês, ou na área em que vocês vão estar na área de recursos humanos, se vocês não estiverem gerenciando mais. Vejam, o funcionário novo, ele é de responsabilidade, todos os funcionários da empresa, né? São de responsabilidade da área de recursos humanos, e vocês estão lá dentro, como futuros técnicos em recursos humanos. Então, todo funcionário precisa de atenção, ele precisa de feedback. Mas tem gente que chega nos ambientes e fica perdido, né? Porque a organização não tem a cultura, ela não tem o hábito de dar atenção aos novos funcionários nesse sentido. O funcionário demora muito mais a aprender, né? Ele demora muito mais a se consolidar como um executor de tarefas. Sacam? E aí a empresa perde tempo, o funcionário perde tempo, a gente perde resultado. Sai caro isso. Não se sabe qual quando esse funcionário está assim, ele não sabe qual é o propósito, qual é o objetivo, ele não tem as metas para perseguir, e nem como é que ele se encaixa dentro da estratégia da organização. Olhem só que coisa, né? Tá perdido. Só um minuto. Ele não sabe qual é o papel dele dentro da estratégia da empresa. E agora? Como é que eu faço? Está muito mais exposto ao erro. Essa falha na gestão causa insatisfações. Mas, volto a destacar aqui, essa aqui é uma falha na gestão. Quando o funcionário encontra-se nessa situação. Deixa eu apagar bem aqui só um minuto e voltar de novo. Essa falha na gestão aqui, ela causa muita insatisfação. Ora, tem gestor que não cria um ambiente acolhedor, que não dá feedback para o recém-contratado. O recém-contratado fica feito uma folha seca no chão, né? Para onde o vento bate, ele vai. E essa falha na gestão acaba causando insatisfações no gestor, mas é responsabilidade do gestor. Mais específica, é uma responsabilidade do gestor da área de recursos humanos, certo? Isso vai transbordar em uma baixa produtividade desse funcionário,
que não vai conseguir, vai levar mais tempo e vai gastar mais recursos, né, na execução de uma determinada tarefa, ou seja, uma produtividade baixíssima. Ele está mais exposto ao erro e cada erro precisa ser retrabalhado, né, retrabalho. A gente perde tempo e isso ainda gera desmotivação. Minha gente, é causa e efeito, sacam? É complicado isso. Deixa eu botar aqui na caneta vermelha, né? Uma causa gera inúmeros efeitos. Sacam isso? E aí eu tenho o retrabalho, vou ter a perda de tempo, também terei a desmotivação. Tudo partindo da mesma coisa, da mesma origem. Falha na gestão. Meus queridos e minhas queridas, futuras e futuros técnicos em recursos humanos. Sacam? E é óbvio, vocês podem estar de repente no ambiente de trabalho onde essa falha na gestão seja crônica, mas aí você, como futuro técnico em recursos humanos, estará ciente do que está acontecendo, vai conseguir perceber isso e quem sabe atuar para modificar essa situação, entendem? Esse é um ponto importante. Ok, minha gente? Tudo isso aí embaixo, causa insatisfação, baixa produtividade, retrabalho, perda de tempo, desmotivação, são muito graves. Tá bom? No ambiente organizacional. Minha gente, continuando aqui a falar de feedback, marca texto verdinho, continuando a tratar aqui de feedback. Nesse contexto, é preciso preparação para lidar com as dificuldades. Povo de Alto Longar, povo de Beneditinos, de Colônia do Piauí, de Colônia do Gurgueia, Lagoa do Sítio, Novo Santo Antônio, São Julião, Canavieira, São José do Piauí, Sussuapara, Câmbio. Cadê vocês aqui pelo chat do IPTV? Câmbio. Cadê a galera que nos acompanha aqui pelo chat do YouTube? Oi, oi, oi. Então, minha gente, vejam, é preciso preparação para lidar com as dificuldades de relacionamento. Tem muito ambiente de trabalho que conduz essas dificuldades somente com intuição. Só que é preciso mais do que isso. É preciso preparação. Nós aqui, nesse exato instante, estamos exatamente tratando disso. Prepará-los para esse tipo de situação no mercado de trabalho, entendem? Precisa lidar com dificuldade de relacionamento, com ruídos de comunicação, só que precisa ser feito com profissionalismo, precisa ser feito com critério, com planejamento, com preparação. Por quê? Porque todos esses elementos, eles podem afetar profundamente a saúde física e mental dos profissionais. Sacam? Olhem, por exemplo, esse Maria Luísa Moura. Boa tarde, seja bem-vinda, Maria Luísa. O povo de Sussuapara está respondendo aqui. Estou aqui, professor, acompanhando aqui a aula. Beleza? Minha gente, dúvidas, exemplos ou observações, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para interagir pelo chat. Beleza, Maria Luísa? Então, vejam, pensem no momento de pandemia, ou pós-pandemia, depois do distanciamento social, depois que equipes de trabalho tiveram que se manter afastadas em determinados tipos de trabalho, sobretudo o trabalho remoto, aí as pessoas tinham que dar conta das tarefas de casa e domésticas, tinham que dar conta das tarefas de trabalho, né? Conciliar isso é complicado. Aí, de repente, você vence o distanciamento social, as pessoas precisam retornar aos seus ambientes de trabalho para trabalhar presencialmente. E como é que está a saúde mental dessas pessoas? Como é que está a saúde física dessas pessoas? Existe preparação anterior para lidar com possíveis dificuldades de relacionamento? Ou com ruídos de comunicação?
entendem, a área de recursos humanos ela é fundamental dentro de uma organização para levantar esses tipos de questionamentos e atuar sobre. Então, com base nisso, é que existe essa prática chamada de feedback. O feedback, e aí eu puxo duas setas para mostrar aqui, ele serve para mobilizar as equipes de trabalho, né, em função da busca de resultados organizacionais. Né? É o feedback aqui. Deixa eu apagar aqui, deixa eu botar o verdinho, marca texto, verdinho. Ok? É o papel do feedback aqui. Mobilizar equipes de trabalho e resultados. Detalhe, se o feedback for mal aplicado, aí eu não vou conseguir nem mobilizar a equipe de trabalho e nem vou conseguir resultado caso o feedback seja mal aplicado. Pelo contrário, eu vou ter grandes problemas organizacionais. E a gente vai estar falando sobre isso. Eu vou estar colocando exemplos disso para vocês, de como um feedback pode ser mal aplicado e de como ele pode contribuir para dispersar as equipes de trabalho. E quando isso é feito, você se distancia muito dos resultados esperados. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Estou olhando para o relógio agora. Minha gente, são 17 horas e 18 minutos. Eu vou para um breve break, minha gente. São 3 minutinhos. Eu volto já já.